Noite, debaixo de muita chuva, o Botafogo ganhou do Vasco, 3-1, 3-1. Vamos ver os gols aí do Botafogo e Vasco. O Vasco não jogou mal, mas o gol aos 4 minutos de jogo matou o Vasco, né? E esse Bruno Silva, como tá jogando bola, e o Roger, nos últimos jogos marcou 4 gols, cara. O Bruno Silva e o Ramiro são os 2 melhores volantes do Brasil hoje. Eu já falei, o Bruno Silva está entre os 5 melhores jogadores desse campeonato, nesse momento. Não sei se vai terminar assim. O Roger falou que Olha Guerreiro na sua grife, não sei o quê, quem fazia gol era ele, tá mostrando. O Guerreiro é superestimado pela mídia. Superestimado. Eu tô começando a achar que ele tem razão. Depois nós vamos falar um pouquinho do Leandro Damanhão e do Guerreiro. Vocês vão ver só. E o homem Olha foi o lá. ataque que o Vasco deu ali, ó. Essa bola poderia ter entrado e no final do primeiro tempo também, ó. Uma cabeçada do Luiz Fabiano, que ele acabou... Não tô entendendo. O Vasco jogou bem, Vasco isso, Vasco Esse lance foi muito feio, hein? O Douglas aí pisou na bola ali. No segundo tempo do jogo, o Vasco jogou Olha o Luiz Fabiano. Já tava tomando... Mas já tava perdendo, era natural. Então é natural isso. Olha esse Quem gol tá do ganhando Vitor aí. recua. Olha que golaço. O Vitor Luiz. Falhou o Martin Silva? Claro que não. Uma paulada. Você persegue Não, o eu Martin fiz Silva. uma pergunta só. O Martin Não Silva se é um pode goleiro. perguntar Como é que nada. dá pra pegar essa Não bola? se pode perguntar nada nesse Dá uma programa. olhada. Especialmente quando Se é o Dorival Júnior que tá no gol, ele vai falar que foi o vento, o furacão, o ciclone. Mas eu encontrei alguns vascaínos que falaram isso. O Martin Silva tomar um gol dessa distância, pô, mas... Não, mas foi uma... Não dava. Nada bem. Foguete daquele, como é que ele vai chegar? Foi A pergunta era pertinente. Eu Tem acho ele torcedor do goleirão. Vasco reclamando. Olha esse lance do Gilberto. O Vasco jogou bem ontem. Foi gol? Gente. Quanto acabou o jogo? Isso é muito simplista. 3 a 1. Mas você essa é a faz. paixão do futebol. Um jogo assim que ele equilibrado, até o Vasco um pouco melhor do que o Botafogo, mas não ganha o jogo. Esse rapaz Às vezes tá o jogando melhor bola. do jogo não ganha. Mas, São gente, Paulo tá jogando bem, gente. Ele tomou uma cabeçada, Quando o hein? Botafogo fez Uma 1x0, quando o Botafogo fez 1x0, qual era o retrato da partida? Foi com Tinha 4 quatro É o minutos estilo de jogo do tinha retrato Botafogo. nenhum. Sim, 4 minutos. Exatamente, estou falando. Mas o Botafogo começou em cima, já tentando fazer o gol e conseguiu. Como o Atlético Paranaense contra o São Paulo. Exatamente. 3 minutos e 4 Mas minutos. é natural que quem faz o gol recua. Logo de cara. E é natural que quem sofre o gol parte pra cima. Mas, Sormani, aí Olha essa bola, gente. propiciou Olha que o pecado. estilo ó. de jogo do Botafogo, que é esse time que se Pecado fecha essa bem, bola. marca bem Igual o e Corinthians. sai para esse Exatamente. contra-ataque. O Exatamente. Botafogo sabe das suas limitações, faz uma belíssima campanha porque joga com o Vocês estilo do acharam seu falta jogo. do Luiz Fabiano nesse lance? Eu achei. Eu achei falta também. Eu achei nada. achei falta. Não achei nada. Não foi ombro com ombro. Braço Ele com ele- braço, ele- braço com braço. Não pode. Olha lá, Ele- braço com ontem- braço. braço não pode. Ontem a Braço gente com braço. discutiu isso, só o Benjamin que ficou em cima do muro. Derrubar, não, quis mas ele dar fica o sempre porque o voto Luiz Fabiano é dele. amigo dele. Então ele não pode votar. Ele falou que foi proibido de votar. Ficou 2-2 no debate ontem. Pra mim foi falta. Pra mim não achei. aconteceu E aqui foi nada. falta. Porque ali na área... Falta, ali- foi falta. Falta. Zinho, Falta. então acabou. Então o Pascoal se ferrou. Mas, ô Benja, o Vasco ele deu um vai azar votar? danado ontem. Vai mudar o quê? Você vai se ferrar Mas do é mesmo jeito. interessante saber qual é a sua opinião. Junto comigo. O Vasco ele deu um azar danado na partida de ontem, porque quando tava 1-0 pro Botafogo, o Vasco teve 2 boas chances ali de poder empatar a partida. isso que eu falei. Uma que a bola cruzou ali na frente do goleiro do Botafogo, Gatito, e a bola saiu pela linha Vasco de perdeu fundo. muito gol, né? E no Não final do fez primeiro o tempo, gol. Foi uma cabeçada é do Luiz outro Fabiano que a bola acabou o passou por cima do gol. 3 Nossa, a 0. O time deu muito azar, o Deixa eu jogador terminar, não tava na consigo cara do terminar a gol frase. e jogou pra fora. Qual foi o vamos resultado lá. do jogo? Produção, Então, vamos coloca lá. o resultado desse jogo aí pro Benjamin ver. Só vejo É legal, resultado, tá a vendo, gente mano? poder destrinchar o que aconteceu na partida para não ficar só dando placar aqui no ar. A gente tem que explicar o que aconteceu. O Vasco, ele teve 2 chances ali que ele poderia ter empatado o jogo. Inclusive... Empatou? Não, inclusive o segundo gol do Botafogo, que foi o gol que talvez aí tenha matado o Vasco na Vitor. partida, foi uma falta original ali do Paulão, que o Quem árbitro fez o viu. gol? E quem fez o gol? O Botafogo, Vitor Luiz. Foi falta Não foi pra do quem? Vasco, Foi falta mas pra quem? pera, gente, vamos contextualizar o que aconteceu. Aquele lance foi polêmico porque o próprio Luiz Fabiano, na saída pro intervalo, ele vai lá e critica a arbitragem. Ele fala, esse gol foi do juiz. Esse gol foi do juiz porque foi Não uma falta acontece erro no inexistente futebol. que ele marcou. Só mas aconteceu seria esse erro legal. ontem. Não sei se a gente O tem a imagem campeonato do gol. brasileiro é permeado de erros. Porque da mesma forma que vocês estão analisando aqui o lance do Vasco, falando que não Mas foi nós não pênalti, falamos que tinha que anular o gol. Não, desculpa, mano, mas tudo bem, pode continuar, velho. Você tá chato hoje. Da mais mesma do que forma que a gente está normal. analisando aqui o lance que gerou o gol do Vasco, vocês estavam falando que foi a falta do Luiz Fabiano, que não foi falta do Luiz Fabiano, seria interessante a gente colocar a imagem também que gerou o segundo gol do Botafogo, porque é um lance polêmico que, inclusive, o próprio jogador do Vasco sai fazendo duras críticas à arbitragem. E na minha opinião ali, Pascoal,
Não foi falta do jogador do Vasco mesmo. Para com isso. Não foi falta. Para com esse negócio jogador de do ficar Botafogo, justificando derrota o jogador porque do o juiz esqueceu de bater o lateral. Não é isso, Sormani. Ah, capital da que partida. é isso? O João Paulo faz uma cama de gato do no Vasco. Paulão. Você está dizendo para mim que o Botafogo ganhou por causa da arbitragem? Precisa, não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Tá dando a Novamente, não. entender. Então, novamente você precisa ouvir o que é dito. Impossível. Aquele segundo gol do Botafogo, que foi o gol que talvez aí tenha jogado uma água no chope do Vasco, foi um gol que partiu de uma jogada duvidosa. É uma falta que talvez não tenha ocorrido. Mas acontece um monte de jogada duvidosa no jogo. Foi uma falta que originou o segundo gol do Botafogo. Gente, mas quantos erros acontecem numa partida? Alguns se transformam em gols e outros não. Acabou. Então, quando houver um lance assim na partida, quando o senhor vier, mas precisa entender o que aconteceu. O quê? Eu nunca falo sobre erro de arbitragem. Não, imagina. Eu não falo. Imagina se Não, eu não falo. Eu não falo. Aliás, eu vivo dizendo aqui que não tem gente Pascoal mais... se benzeu. Bom, se vocês acham isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu canso de falar aqui que é preciso parar com esse mimimi, cercar árbitro, reclamar de lateral, difícil apitar, não é fácil, bandeirar é complicado. Eu vivo falando isso aqui. Parar com esse negócio de imputar a arbitragem derrotas. O cara chega na cara do gol e perde. A bola, o cara chuta do meio da rua, quase que de fora do engenhão, a bola entra. Aí o culpado é o árbitro que deu a falta. Eu não sei se eu não me fiz entender. Eu não falei que aqui a culpa da derrota do Vasco foi do árbitro. Eu disse que houve um lance polêmico, que inclusive pode ter matado o Vasco na partida, que foi uma falta duvidosa. Que o Botafogo é muito mais time que o Vasco. Mas também se é duvidoso, o árbitro está absolvido. Não é. Claro, tá. Se fosse, exatamente. Se você tem dúvida... tem que ser responsabilizado também. Se você tem... Se é por exemplo, o pênalti em si como é que chama aquele cara que teve um jogo? Augusto. Não, aquele que o cara deu um pontapé no outro, lá dentro da área, na frente do Weber, Roberto Lopes. Falei. Foi o jogo do Avaí contra o Vitória. O Avaí e Vitória. Não foi Avaí e Vitória, coisa nenhuma. Foi jogo de time grande. Ruim, né? Tá ruim. Eu não bebi ontem. E sabe o que é complicado? Se é o Flamengo, se é o Flamengo que não tem um escanteio marcado a seu favor, passa 18 vezes a imagem, você sofre o tirateio, etc e tal. Aí marca que o Flamengo tem a ver com isso, mas é verdade, Zinho. Aqui no programa, as pessoas sabotam o Vasco. Não, na verdade o Botafogo mereceu a vitória. Do jeito que eu falo, parece que o Botafogo foi roubado. Parou. Não foi roubado. O Botafogo mereceu. O que eu quis dizer, que o Fábio Sormani, ele tá hoje num dia complicado, né? O que eu quis dizer é o seguinte, a vitória o Botafogo jogou, mereceu ganhar, não é isso. O que eu estou apenas falando é que o Vasco jogou bem. Foi um bom jogo. Lembrei do lance. Bom jogo. Pera aí, seu mala. O Vasco cansou de perder gols. Poderia ter empatado o jogo. Se tivesse, não sei, se tivesse um pouquinho mais de calma e acertado, poderia ter terminado igual o Cruzeiro. O Vasco perdeu uma bacia. O Mano tem razão. O Vasco perdeu uma bacia. Deixa eu terminar uma frase. Placar moral do jogo, segundo Bento. Que isso? O Bento vai se matar, meu Não, a cadeira virou. Você vai se matar, você tem que descer de uma cadeira, cara. Olha o que o Sormani fez. Você deixa, o Sormani te tira do sério, cara. Não, a cadeira agora. Vamos rir de você agora. Tá vendo? Você viu? Você ri dessas coisas. Você já vai, ó. É dessas coisas que Você já vai pros piores momentos. É a sua energia negativa, cara. Eu queria ver a repetição porque eu não vi. Nossa, velho. Quase eu virei, cara. O Gauchinho tá se divertindo, né? Desmontou a mesa. Esses câmeras traíram aí, tudo se divertindo. Cara, tem câmera lenta. Rachando de rir. Olha lá, atenção. Câmera lenta e tudo. Eu vou levantar, você falou. Ó. A cadeira caindo. É por isso que o filho dele não deixa ele usar garfo, ó lá. Ó o Pascoal, rapaz. Tô dando uma moral pra você. Você viu como ele é incoerente? Quando o bandeirinha caiu, ele falou, qual é a graça agora? Você quer ver? Não, o que aconteceu que eu não tinha visto. O que eu queria falar, cara. Eu sou solidário ao seu tom. Gente, que susto, velho. Eu fui na barriga, eu ia virar. O filho deve estar rindo em casa, hein? Não, rindo, morre de vergonha. Os moleques na escola perguntam pra ele, mas o Benjamin Bach é seu pai? Ele fala assim, eu sou órfão. Eu só queria Nunca foi dizer, uma reunião. é lógico, o que eu queria dizer, Zinho, é que o torcedor do Vasco fica chateado pela derrota? Óbvio que fica, óbvio.
Agora, também não foi uma derrota que o time jogou mal, uma porcaria, um lixo. O Vasco jogou bem. Eu tô cheio, tem um monte de vascaíno feliz hoje na rua aqui. O Milton Mendes, o Milton Vasco, 3 Botafogo. O Milton Mendes, ele deu uma cara pro time do Vasco. O Vasco tem uma cara, tem um padrão. Tem, ganha em casa, perde fora. O Vasco ontem pecou, o Vasco perdeu muito gol. Não poderia, Ozinho, não poderia ter... Eu vou te meter uma porrada. Mas é a cara do Vasco. Ganha em casa, perde fora. Não tem nada. Para com isso. Para com isso mesmo. Vai ligar pro doutor Jacó. Ozinho, o que eu tô querendo falar é o seguinte... Não poderia ter terminado igual Cruzeiro e Grêmio, um 3-3 ontem? Não seria um resultado injusto? Não Se o seria. Vasco tivesse aproveitado a chance, sim. Zinho! Pelo amor de Deus. Não, eu entendo, Sormani. Ganhou o jogo, o Botafogo mereceu vencer o jogo, mas foi um bom jogo e o Vasco não fez um jogo ruim. Isso é verdade. O problema é o seguinte, quando um time perde isso gols, valoriza ainda mais a quando vitória do Botafogo. Ninguém tá desvalorizando Bom o clássico. O jeito que vocês estão falando aqui, o Botafogo não mereceu vencer o jogo. Não, eu acabei de falar. Eu acabei de falar que mereceu vencer. Segundo foi um vocês, bom jogo. O resultado moral do jogo foi... Não existe Vasco resultado moral. 5, Botafogo 3. Segundo vocês. Gente, o Botafogo nem foi por tanto. 3-1. Estava 3-0. Quando o Botafogo fez o Vasco fez o único gol do jogo. Ninguém falou isso, Chucrão. Na conta, o que eu falei é o seguinte, que o Botafogo mereceu, ganhou, ponto. Tô falando, Botafogo mereceu, ponto. Botafogo... Porque o meu comentário tá sendo para o Vasco. Aí ele faz 15 minutos... É porque você interrompe todo mundo. Ó, o Botafogo mereceu, palmas, mereceu, jogou bem. Esse time do Jair Ventura tá jogando direitinho, ponto. Para o torcedor do Vasco, Então fala triste com a derrota, sim, mas o time não jogou mal. Mas há uma perspectiva, ponto. Só para dar uma informação, bem. Se você tivesse me Roger cortado... fez 2 gols na partida, fez um grande jogo. Roger tá jogando João muito. Paulo tá fazendo uma grande... Silva, João Paulo não tem como tirar o João Paulo do time agora. O Bruno de novo fez um grande jogo. Jogou uma grande partida. e acho que perder gols feitos, perder grandes chances, Mostra a debilidade do time mostra no que jogo. faz parte do pacote jogou mal. Tava 3-0, gente, no último minuto de jogo. Pelo amor de Só Deus. passar Manuel, o dado quero aqui, jogo. O Flavinho. Botafogo amassou o Vasco. Pronto. Acabou. O Vasco ao lado de Atlético Goianiense e Avaí são os únicos 3 times do Campeonato Brasileiro que não somaram um ponto sequer fora de casa como Isso que visitante. eu falei, a cara do time é ganhar em casa e Porque, perder fora. Não tô Flavinho, zoando. ó, E se na o boa. Vasco fizer isso, ganhar em casa e perder fora, são 19 jogos em casa, 3 vezes 9, 27, daria 57 pontos. Você se livra tranquilamente de qualquer risco. Fora se livrar, o Fora os Atlético pontos que Paranaense vai ano fazer. passado fez isso Olha e esse pegou para a lance, o Vasco Libertadores. tem a defesa mais vazada do campeonato. Isso é com um 20 problema. gols. Isso é um grande problema. Olha a pesada que o João Paulo levou. Do Douglas. Cara, sangrou tanto que depois o Douglas estava tirando o sangue da chuteira. E inchou, né? Inchou. Ah, mas aí o Douglas foi Mas ele infeliz, continuou viu? no jogo, né? O Douglas ele foi infeliz, Benja, porque existem lances aí que Foi o sem zagueiro... querer, Claro, Foi você um vê lance que ele tá, Não, ele não, tá mas ele foi consternado extremamente ali do lado. imprudente. Ele dá praticamente uma solada no rosto do jogador. Não é que o jogador abaixou a cabeça para cabecear. Onde ele levanta o pé, gente? Mas é que nem aquela bicicleta que alguém deu outro dia que Flavinho, acertou a cara do bicicleta outro. é uma coisa que você não tá nem vendo quem tá atrás de você. E o Ali jogador do ele tá Botafogo vendo o abaixa jogador a do cabeça, Botafogo, gente, cara. dá uma olhada. Não abaixa, Flavinho. Onde ele levanta o pé, cara? O João Paulo ali... agachado, gente. Não abaixa, Flavinho. A bola tá vindo no alto. A bola, inclusive, não é nem pros dois ali. Quem divide a bola é o zagueiro do Botafogo que tá à frente foi do lance. imprudente nesse E o Douglas, ele levanta a muito o palavra é pé, essa. cara. Mas não foi maldoso de Olha lá, forma até lá que alguma. você falou, Benjamin, olha lá. Ó, limpando a chuteira cheia de sangue. Mas os caras não falam pra você ter o coração na ponta da chuteira? Quase teve. Não, mas realmente Mas ele continuou no um jogo, lance- né? Foi Sim, bom. sim. Botou a E jogou toquinha bem. e foi Fez o embora. terceiro gol Exatamente. ainda. Fez o terceiro gol. 2 do Roger e o terceiro gol dele. Esse negócio do se tivesse marcado ou do se não tivesse marcado, você pode dizer também, se o árbitro tivesse marcado a falta no lance do Fabiano dentro da grande área, não sairia o gol do Vasco da Gama. Então, eu acho que nesse aspecto o Sormani tem razão. O árbitro pode ter errado aqui, pode ter errado ali, mas ele não interferiu no resultado da partida. Não houve uma interferência direta no resultado da partida. Se houve num lance para o Botafogo, houve outro lance para o Vasco da Gama, eu acho que não houve uma interferência direta no resultado. Ponto. Agora, que o Botafogo jogou melhor que o Vasco da Gama, isso é inegável. O Botafogo tem mais consistência tática, um time que está melhor distribuído em campo, que os jogadores conhecem as suas funções, tudo isso a gente está vendo. O Vasco da Gama pode atingir esse patamar ao longo do campeonato, ainda não atingiu, mas pode atingir esse patamar. Ontem voltaram os 2 veteranos ao ataque do time do Vasco, numa tentativa de surpreender o Botafogo, e não deu certo, não funcionou. Vamos ouvir agora então, vamos ouvir